Olá, seja bem-vindo ao vídeo das principais doenças da cultura da banana, né? Fitopatologia aplicada. Esse é um material apresentado à disciplina de fitopatologia aplicada, com a professora Danusa como orientadora da disciplina. Meu colega Thierry Machado e eu, Fernando Gomes, vamos apresentar agora as principais doenças da bananeira, detalhando dados, mostrando os sintomas que as doenças causam, os prejuízos, as formas de controle. E durante o vídeo a gente vai mostrar tabelas, mostrar números e tentar deixar o mais claro possível a forma de contornar esses tipos de doença. Bem, agora eu vou apresentar a cigatoca amarela e a cigatoca negra, né? Elas são duas das principais doenças que mais causam danos à bananeira. Dentro dessa apresentação, a gente vai apresentar uma tabela das cultivares resistentes, uma tabela de produtos a serem utilizados e vamos mostrar controles, manejo, que alternativas a gente pode fazer para contornar, como identificar a cigatoca negra, qual a diferença da cigatoca negra para a cigatoca amarela. E iniciando pela cigatoca amarela, a gente tem um nome mais comum, que é o mal de cigatoca. Chuva, orvalho, no clima em geral, a temperatura, eles são favoráveis à disseminação da doença. Se tiver na propriedade plantas bem infectadas com essa doença, vai se proliferar e vai causar mais danos ainda. Há dados que mostram que a cigatoca amarela ela varia de 50% de perdas até 100%. No caso de 100%, 50% de perda que não produz, né? E os outros 50% que produz, às vezes os frutos não têm qualidade de mercado. E aí acaba que a perda é total. Bem, a cigatoca amarela ela começa a mostrar seus sintomas nas nervuras secundárias da folha. As manchas, as descolorações aparecem em formas de pintas e aí se desenvolvem para estrias amarelas e na sequência ela vai escurecendo cada vez mais, né? Essa estria ela amarela, depois ela vai para estria marrom, depois a estria negra. E isso é nítido que esses danos às folhas, né, eles vão causar problemas para o desenvolvimento da planta em si e para o desenvolvimento de produção, porque vai perder uma área foliar muito grande. E perdendo a área foliar, você vai perder capacidade de fotossíntese, que é a fonte de energia da planta. E aí a produção cai muito. Então a cigatoca amarela ela começa com manchas amarelas, com pintas, em forma de pintas, que é diferente da cigatoca negra, que a cigatoca amarela ela começa da segunda e vai até a quarta folha, né, contando de cima para baixo as folhas da bananeira. A cigatoca negra ela vai desde a primeira em diante e ela atinge a parte de baixo da folha. Ela é muito mais agressiva, aparece de forma muito mais contundente na planta. E a parte de baixo da folha ela começa com manchas também, estrias negras, marrons, começam de forma marrom e vai escurecendo. E ataca muito mais do que a cigatoca amarela, muito mais. A cigatoca negra é a mais temida de todas as doenças de bananeira, arrisco dizer, né? Não é um dado oficial, mas a cigatoca negra ela é muito mais agressiva do que a amarela e ela é responsável por uma perda muito maior consequentemente, né? A perda da amarela varia de 50% a 100%, isso aí sem controle, né? Sem evitar que essas doenças se proliferem. E a da cigatoca negra ela vai de 70% a 100%. Ela não tem essa metade de produção que ainda está por vir. Ela
simplesmente acaba com a maior parte da produção. Bem, agora eu vou falar sobre o controle das cigatocas, né? O controle das duas são iguais. Elas apresentam a mesma forma de disseminação, então com certeza o controle das duas já era de se esperar que fosse parecido, né? É igual. E vamos focar primeiro no básico do básico, né? O que seria? Primeiro a nutrição. A planta bem nutrida, ela tem capacidade de se defender contra os patógenos. Ela tem mais vigor para permanecer imune em relação ao patógeno, seja ela suscetível ou não. Se ela for uma planta muito suscetível, aí não vai ser, a nutrição não vai ajudar muito, mas de moderadamente resistente acima, a gente já pode esperar que a nutrição vai fazer alguma diferença. Segundo é o sombreamento. Uma planta bem sombreada, uma planta de banana que esteja bem sombreada, ela dificilmente aparece doenças. Então a doença da cigatoca, tanto a amarela quanto a negra, elas vão evitar de se contaminarem com essas doenças. Continuar na parte preventiva, que seria a drenagem da água do local, sem deixar poços no lugar, porque isso aí vai favorecer, né? Inclusive uma forma de erradicação seria uma folha contaminada de banana que desça no rio ou no córrego, de acordo com a quantidade de água que, se for suficiente para carregar a folha, ela vai contaminar em algum outro lugar também, vai disseminar e vai. Então, evitar poças de água também é uma das formas de controle. Agora, em plantas que já estão contaminadas, né? A gente tem em plantas que estão de forma menos severa. A desfolha sanitária, né? A desfolha sanitária a gente vai cortar as folhas que estejam infectadas, que aparecem os sintomas. E caso a planta esteja muito infestada, não tem outra alternativa a não ser erradicar. E aí a gente tem que tomar cuidado para erradicar essas plantas, né? Fazer a desfolha só em casos muito leves. Erradicar as plantas da área para evitar a contaminação de futuras plantas. E tentar manter o local o mais não suscetível à doença possível. E agora apresentar algumas formas de controle genético, né? São variedades resistentes, acho que é a forma mais segura de prevenir contra a cigatoca. E agora eu vou apresentar uma tabela mostrando as variedades que são resistentes ou que são suscetíveis a essas doenças, né? Bem, aqui agora falando sobre o controle com variedades resistentes, a gente pode perceber aí na quarta e quinta coluna ISA e ISN são cigatoca negra e cigatoca amarela. Os dados, né, são S, AS, MS, são moderadamente suscetíveis, resistentes, moderadamente resistentes lá embaixo, né, o MR. E o AS são altamente suscetíveis, né? Plantas de AS, elas, como eu falei, nutrição não vai ser um controle para esse tipo de cultivar. Mas aí a gente pode perceber que em locais que tenham histórico de cigatoca, tanto amarela quanto negra, é mais ideal colocar as resistentes e usar os devidos tratamentos já citados anteriormente. A gente pode perceber aqui que plantas de alto porte de banana, elas são resistentes a cigatoca negra. Elas são resistentes, a maioria delas. Válida exceção da prata, pancovã e da terra são as 3 cultivares, né, de alto porte que não são resistentes a esse tipo de doença. Então, mas em compensação,
a banana da terra, por exemplo, é resistente à cigatoca amarela. A prata e a pacovã não é resistente a nenhuma das duas, né? Acho que em áreas que tem incidência de cigatoca é melhor não utilizar essas cultivares. A ação, né, para a dose ser muito pequena seria o nível de toxicidade. E aí um erro de dosagem para cima vai acabar fazendo com que o alimento perca qualidade de mercado, né? Um alimento muito infectado com defensivo vai perder qualidade de mercado, vai perder o selo e assim por diante. Bem, agora falando sobre o controle químico, a gente vai ter aqui uma tabela falando sobre esse controle químico. No caso de controle químico, a gente tem algumas formas, né, como a época de aplicação, já que a disseminação da doença varia de acordo com o clima. Então tem a época melhor, por exemplo, depois da chuva, porque antes da chuva é a época que vai ter ventos que vão ajudar a disseminar, vai ter água que vai ajudar a carregar partes da planta, né, pedaços de planta, de folha, que vai estar contaminado e vai contaminar alguma outra plantação de banana ou alguma outra planta de banana. E o exemplo de aplicação de dosagens de produtos químicos seria essa época aí pós-chuva. Na questão de pulverização, a gente poderia aplicar a pulverização de forma mais direcionada, de forma mais individual em cada planta ou em uma área específica infestada, né? E aí a gente tomar cuidado, por exemplo, se for uma única planta isolada, a gente não vai precisar utilizar defensivos químicos, a gente pode erradicar aquela planta do local. Mas se for uma área infestada, a gente pode usar os defensivos naquela área em si, caso não seja um caso específico de erradicação de uma infecção muito avançada em todas as plantas daquele local. E como já foi dito, né, anteriormente, dosagens e intervalos de segurança, eles são muito importantes. Então, esses intervalos de aplicação em aplicação, intervalos de segurança para checar o local, são desenvolvidos através de outras experiências, né, órgãos que produzem esses dados, que fornecem esses dados para a gente tem que saber fazer uso desses dados. Aqui a gente tem alguns produtos, né, alguns defensivos. Esses defensivos eles vão variar a sua toxicidade de 1 a 4, sendo 1 a mais ofensiva delas, né? Mais tóxico seria o 1. E agora usando o exemplo do terceiro produto, né? A difenoconazole. Eu não consegui falar esse nome ainda não. Mas são 0,2 litros por hectare a dose dele, né? E a aplicação de 7 dias. Intervalo de segurança de aplicação. E a nível de toxicidade é muito alto. Isso aí explica a dosagem dele na área, né? Então, um exemplo de uma explicação. Olá, eu vou apresentar as doenças da bananeira e vou falar sobre a doença do mal do Panamá. O agente causal do mal do Panamá é o Fusarium oxystoporum. Tem alta capacidade de sobrevivência na ausência do hospedeiro. Por que ele tem essa alta capacidade de sobrevivência? Um dos motivos é porque ele consegue sobreviver em plantas invasoras. Então, mesmo não tendo a planta ali e ele tinha aquela planta invasora, ele vai conseguir sobreviver nela. E outro motivo é a sua estrutura de resistência. A estrutura de resistência é denominada Cladiosporo. Essa estrutura ela consegue sobreviver no solo mesmo sem hospedeiro. Então, esses são um dos dois motivos pelo qual ele consegue sobreviver. As principais formas de disseminação da doença são o contato do sistema radicular da planta sadia com esporos liberados por plantas doentes. A planta doente tem o fungo ali nela, e esse fungo, ao se reproduzir, libera esporos que entram em contato com a planta doente e infectam ela. Isso causa a doença em uma planta que estava sadia. Pode causar perda total em culturas susceptíveis. Algumas culturas susceptíveis têm perda total na sua produção. Algumas
tolerantes têm uma perda menor, tipo assim, 20% de perda. E algumas plantas têm perdas muito baixas, que são plantas muito resistentes. Sintomas. Os sintomas são amarelecimento das folhas velhas indo para as novas. O que seria isso? As folhas velhas começam a amarelar, a murchar, amarelar e secar. E isso vai acontecendo das folhas velhas para as novas. Então, as folhas velhas vão amarelando, secando e murchando. Elas tombam, tem a abscisão, né, próxima ao pseudocaule, no encontro do pseudocaule, e tombam. E as folhas novas ficam eretas. As folhas centrais permanecem eretas após a morte das mais velhas. O que acontece? As folhas mais velhas vão morrendo e as folhas mais novas continuam eretas. Isso é uma coisa que pode ajudar a identificar essa doença de forma visual. E isso de tombar as folhas próximo ao pseudocaule faz com que a planta tenha uma aparência de guarda-chuva, né? Que ela fica com as folhas tombadas e faz uma aparência de guarda-chuva. Outro sintoma visual externo seria a rachaduras próximas ao solo, no pseudocaule. O pseudocaule próximo ao solo, ele começa a rachar naquela parte de baixo, que as folhas que vão formando o pseudocaule começam a rachar próximo ao chão. E observando aquela rachadura é um dos sintomas que a gente pode ver visualmente e identificar a doença. Aqui algumas fotos de sintomas visuais externos e internos. A primeira foto a seca, amarelecimento e seca das folhas e seu tombamento próximo ao pseudocaule. Aí a gente pode ver na primeira foto as folhas caídas e secas e uma folha amarelada e caída, e elas são quebradas próximo ao pseudocaule. A segunda foto mostra a rachadura do pseudocaule próximo ao chão, que são aquelas folhas que vão formando o pseudocaule, ela vai rachando próximo ao chão. E essa terceira foto é um sintoma interno, que a planta começa a mostrar uma coloração avermelhada nos vasos condutores. Você pode observar essa coloração avermelhada nos dois cortes, o de cima e o lateral. E nessa terceira foto, essas partes avermelhadas são onde a doença está presente. Aonde está embranquiçado é onde a doença não está presente. Controle. O mais adequado é utilizar plantas resistentes. Há diversas plantas resistentes ao mal do Panamá. O mais adequado é usar essas plantas resistentes porque elas vão sofrer menos dano com a doença. Evitar áreas com histórico de incidência do mal do Panamá. É aconselhável que você não plante a bananeira mesmo resistente em áreas que foi identificada essa doença, porque provavelmente, mesmo dependendo da circunstância, ela pode ainda afetar as plantas resistentes. E também é aconselhável observar a região, se a região tem incidência dessa doença. Se ela tiver incidência dessa doença, é muito aconselhável que use plantas resistentes, porque provavelmente ela vai acabar chegando de alguma forma na sua área. Utilizar mudas comprovadamente sadias e livres de nematóides. É aconselhável que adquira mudas de laboratórios de micropropagação, porque essas mudas são garantidas de que não vai ter nenhuma doença ou nematóide ali, porque elas foram feitas em laboratório em ambiente isento de doenças. Então a gente consegue uma muda que não vai ter as doenças. E por que livre de nematóides? O nematóide, ele enfraquece a planta porque ele vai estar se alimentando dela. E também ele cria ferimentos na planta, o que facilita a entrada do fungo nas raízes. Dá preferência a solos com teores de mais elevados de matéria orgânica. Por quê? Porque o fungo tem sua estrutura de resistência no solo. E isso faz com que ele tenha aquela estrutura de sobrevivência. E quando você tem uma maior quantidade de matéria orgânica, você tem uma maior quantidade de micro-organismos ali. E diferentes, e aqueles micro-organismos vão competir com essa estrutura de reprodução e o fungo no solo. Alguns vão predar a estrutura de resistente, outros vão competir pelo mesmo ambiente que ele, e isso vai diminuir sua população. Manter a planta bem nutrida e livre de qualquer estresse. Por quê? Se a planta estiver bem nutrida, o solo tiver com valor nutricional, com os nutrientes adequados para ela, e ela não tiver nenhum tipo de estresse, ela vai estar bem sadia e vai conseguir se defender bem contra a doença. Se ela não tiver nutrida e sob estresse, ela vai acabar enfraquecendo e facilitando que a doença a infecte. Pomares recém-formados, é adequado erradicar
as plantas quando eles são recém-formados, porque são plantas jovens e ainda não estão produzindo. Então, o mais adequado é erradicar e tratar aquela área com calcário ou cal hidratado, para eliminar as estruturas de sobrevivência. E essa estrutura de sobrevivência ela tende a sobreviver menos em solos com pH próximo ao neutro. Então, isso é